Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e hoje, para falar da guerra na Ucrânia, que cumpriu esta semana 1000 dias, são meus convidados 3 jornalistas que assinam na edição semanal do Expresso trabalhos sobre precisamente o estado da guerra nas suas várias vertentes. Estão comigo assim o Rui Cardoso, antigo editor da secção internacional e colaborador regular do Expresso. Olá, Rui. Olá. A Catarina Maldonado Vasconcelos, mais recente aquisição da minha equipa que muito nos agrada. Olá, Catarina. Olá, Pedro, obrigada. E a Ana França, que já leva uns anos no Internacional e que foi uma das enviadas do Expresso à guerra na Ucrânia. Olá, Ana. Olá a todos. A edição técnica deste episódio cabe ao João Luís Amorim. Vamos, sem mais, entrar no assunto que aqui nos traz. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Catarina, esta semana não só se cumpriram 1000 dias de guerra, o que é um marco, um efeméride como qualquer outra, mas sobretudo houve novidades em termos de armamento utilizado, em termos de armamento que se pode utilizar. Portanto, foi uma semana marcada, por um lado, pela autorização do presidente americano Joe Biden para a utilização de armamento fornecido pelos americanos pela Ucrânia para atingir alvos em solo russo. Por outro lado, o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin, anunciou o uso de um míssil balístico de alcance intercontinental de forma experimental na Ucrânia. Tu escreveste-nos sobre isto. Afinal, que armamento é este? Que armamento russo é este? E que impacto, o que é que ele pode mudar na guerra? Nos primeiros momentos, as fontes ocidentais, os responsáveis ocidentais, acreditavam que se tratava de míssil balístico intercontinental. Depois, mais tarde, esta informação foi rejeitada e passaram à consideração de que seria um míssil balístico de alcance intermédio, um IRBM. E, no fundo, é parecido. O Vladimir Putin acabou por confirmar que a Rússia disparou um míssil balístico experimental de médio alcance, o novo míssil hipersónico Oreshnik. É uma demonstração de força e de superioridade. O projeto deste míssil disparado contra a Ucrânia baseia-se num míssil balístico intercontinental russo de longo alcance, ou ICBM, como se costuma dizer. Mas, pelas suas características, o míssil balístico experimental de médio alcance é muito parecido com o IRBM. O Pentágono disse que o míssil foi disparado com uma ogiva convencional, mas que Moscou poderia modificá-lo se quisesse. Ou seja, pode ser reformado para transportar diferentes tipos de ogivas convencionais ou nucleares e deverá ter cerca de 5.500 km de alcance. É uma novidade bastante relevante que se possa utilizar equipamento que transporte potencialmente ogivas nucleares, aquilo que os analistas consideram que é uma escalada, não é? Precisamente outra das notícias da semana foi que, em reação à autorização da Casa Branca para a Ucrânia utilizar
as armas fornecidas por Washington para atingir solo russo foi precisamente uma anunciada revisão da doutrina nuclear pelo presidente Vladimir Putin. E por isso pergunto-te, Rui, que o Rui escreveu esta semana precisamente sobre 75 anos de Pax Atómica, ou como a chamada destruição mútua assegurada levou a que desde a Segunda Guerra Mundial nunca mais ninguém atacasse ninguém precisamente com armas nucleares. O que te pergunto, Rui, é esta reação de Putin, em termos práticos, o que significa? Vamos lá ver, em termos de mudança de doutrina do uso das armas nucleares, não muda de facto assim tanto. Cria ali uma coisa semântica, que é: se um país usar material fornecido pelo Ocidente para atacar a Rússia, então talvez. Mas quer dizer, é um talvez, muito claro. Talvez. Porquê? Porque desde que foi anunciada esta revisão dos critérios da doutrina, nunca em momento nenhum a Rússia alterou o estado de prontidão do seu arsenal nuclear. Não há silos abertos, não há submarinos a navegar em segredo, não há nada disso. Portanto, é o tipo de intimidação que Putin utiliza desde o 24 de fevereiro, quer dizer, que é... Ou seja, dizer isso, não é a primeira vez sequer de maneira nenhuma. Fala de armas nucleares. Apareceu como, por exemplo, quando foram fornecidos os F-16, que são pouquinhos, como se está a ver, daí que não tenham uma influência por aí além no campo de batalha. Quando eles foram fornecidos, uma vez que o F-16, como qualquer aeronave moderna de quarta geração, no caso do F-16, quarta geração e meia, tem capacidade para transportar mísseis com ogivas convencionais ou nucleares. E, portanto, com base nisso, dizia-se, deram à Ucrânia uma aeronave que pode transportar equipamento nuclear, portanto, nós vamos alterar os critérios. Portanto, é sempre como é dizer, uma retórica de intimidação, mas que é relativamente vazia. Até por uma razão, nestes tais 70, 80 anos de Pax Atómica, os grandes sustos, tirando a crise dos mísseis de Cuba em 1962 entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas tirando isso, que depois até serviu para haver contactos regulares e depois o primeiro tratado de controle das armas nucleares, tirando isso, as ameaças vieram ou quando um forte enfrentava um fraco. Concretamente em 69 houve atritos militares na zona da Sibéria entre soviéticos e chineses, e a determinada altura os soviéticos lembraram aos chineses que possuíam um armamento nuclear e que estavam quase a usá-lo, e portanto o conflito acabou. Da mesma maneira, é pior ainda quando é entre fracos e fracos, ou seja, em 1980 e poucos, o governo do Apartheid fez saber a Fidel Castro que, caso houvesse um ataque terrestre àquilo que hoje em dia é a Namíbia, portanto o antigo sudoeste africano, por parte de forças cubanas e forças do MPLA, que eram coligadas na Guerra Civil Angolana, como é sabido, que ele lembrava que a Pretória possuía pelo menos 6 ogivas lançáveis de avião. E depois, para terminar, e não menos importante, nas duas guerras, que de facto, nas duas das muitas, mas enfim, mas as mais significativas em termos de guerra convencional que Israel travou com os seus vizinhos árabes, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur, 67 e 73, o plano B israelita era, caso as coisas corressem mal no Sinai em 67, recurso à arma atómica. De facto, não correram, até lhes correram bastante bem. E depois em 73, quando de facto os tanques sírios tiveram a 2 dedos de conquistar os Montes Golã, também estava equacionada ou prevista a possibilidade de usar a arma atómica. E só para terminar, e há o risco sempre existente, e que não é nada despiciando, de, tendo a Índia e o Paquistão vizinhos com uma relação no mínimo muito má, seja em Caxemira, seja nos Himalaias, ambos possuem a arma atómica e, embora eles tenham feito uma espécie de telefone vermelho entre Paquistão e Índia, permitiu nomeadamente desativar um incidente em que houve um míssil indiano que foi lançado por azar, de facto não foi, foi um acidente, mas podia ter dado uma chatice monumental. Embora isso exista, enfim, há falcões dos dois lados e aquilo tem potencial para correr mal. Esperemos obviamente que não corra. Há também, quando pensamos no Médio Oriente, por exemplo, há também sempre o risco de material deste ir parar a mãos erradas, a atores não estatais, nomeadamente grupos terroristas. Estados párias ou grupos terroristas que adorariam ter, no mínimo, se pudessem ter um míssil com uma arma nuclear era ótimo, mas
uma mala de viagem com uma bomba suja, daquelas que não têm nenhuma força explosiva, mas deitam cinzas radioativas e radiação que nunca mais acaba para matar civis, claro, adorariam. Era a coisa que eles mais gostavam. Vou chamar aqui a Ana à conversa. Durante esta semana de escalada, pelo menos retórica, vimos, por exemplo, Volodymyr Zelensky muito irritado com as capitais ocidentais que mandaram encerrar prudentemente as suas embaixadas face a um anúncio de pretenso ataque de larga escala contra a capital ucraniana. O que eu te pergunto, Ana, é a autorização que o Biden deu terá sido sentida na Ucrânia como um grande reforço, sobretudo tendo em conta que ela pode ser muito limitada no tempo, uma vez que dia 20 de janeiro o poder muda em Washington e muda para um presidente que já anunciou ter uma visão completamente diferente da de Biden para esta guerra, quer rapidamente acabar com ela. Não é? Como é que na Ucrânia isto está a ser visto? Como é que Zelensky pode usar a seu favor esta autorização de Biden que se arrisca a ser efêmera? Eu acho que Zelensky está a começar a ver-se bastante apertado. Ele, depois de ter ficado muito irritado com os diplomatas ocidentais, hoje mandou fechar o Parlamento, não é? Portanto, ele sabe perfeitamente que os ataques russos vão intensificar-se por causa dessa autorização de Biden e o que o povo ucraniano sente, ou pelo menos as pessoas com quem eu falo e também as sondagens que nos vão chegando, o que se passa é que já houve muito mais gente disposta a lutar ou a dizer que a Ucrânia deve continuar independentemente do que aconteça. Ou seja, há muito mais pessoas hoje em dia a preferir ou a privilegiar que se comece rapidamente a falar da paz. Mesmo entre os ucranianos? Entre os ucranianos. E mesmo que isso seja uma paz que não é a paz justa, digamos não, assim, que Kiev tem de que Kiev disse que não abdicaria. Eu acho que não, que eles não podem, nem a Europa pode, nem a NATO pode, ou seja, publicamente e sem nenhum tabu, vir dizer que está tudo em jogo, vamos dar o Donbass, vamos dar a Crimeia, vamos dar Kherson, vamos dar Zaporizhia, a parte que eles já têm. Acho que isso obviamente não se pode dizer, mas não quer dizer que isto não esteja a ser pensado ou equacionado atrás de portas. Neste momento, a última sondagem que temos mostra que 52% dos ucranianos dão preferência a um tipo de paz negociada. E desses que dão preferência a um tipo de paz negociada, outros 52 não põem de parte abdicar de território. Pois é, até porque se é uma paz negociada, é uma paz com cedências, e as cedências para haver paz são de um lado e do outro. Agora, Zelensky tem esta oportunidade de usar os ATACMS em território russo, só que, como vimos, pelo que começámos este podcast a falar de um míssil com potenciais destrutivos muito grandes. E se a Rússia está preparada para usar esse tipo de material, Zelensky vai ter de pensar em como é que a resposta russa pode ter uma consequência grave em cidades civis, não é? Já fora da linha da frente, porque esses mísseis podem chegar muito longe, incluindo fora da Ucrânia. Obviamente não estou a dizer que é isso que é o que o Putin planeia fazer, mas Zelensky tem em mãos uma equação muito complicada e uma balança com muitas coisas para ponderar, nomeadamente o facto de daqui a 2 meses ele poder estar a lidar com uma pessoa completamente diferente de Biden, que não pensa que os Estados Unidos têm de ser o garante da democracia no mundo. O Trump não pensa isso, não me parece, ou pelo menos concorreu numa plataforma em que os Estados que a democracia Unidos, nos Estados Unidos também. Isso, que fique porque sim, eles não podem estar a lutar pela democracia dos outros se a deles também tiver a ruir, não é? Mas o que é certo é que o América Primeiro é uma mensagem poderosa, incluindo há muitos analistas do lado democrata que se queixam dos democratas terem perdido. Historicamente eram muito mais anti-guerra que os republicanos e perderam um pouco isso, ou seja, nunca falaram contra o terminar da guerra da Ucrânia no Médio Oriente nesta campanha. Trump tem isso do lado dele, mas eu falava para um texto que escrevi precisamente sobre isso, de hoje em dia já não ser tão tabu falar dos território ucraniano. E claro que as pessoas têm medo do que é que o Trump vai fazer, claro que ele é um ator instável,
Mas, por exemplo, achei muito engraçado, ou pelo menos não tinha pensado nisso. A Diana Soler, que falou connosco do IPRI, ela considera que o ego do Trump vai estar sempre à frente das decisões que ele tomar. E como ele quer emular o Theodore Roosevelt e quer ganhar o Prémio Nobel da Paz, como Roosevelt ganhou por mediar a guerra Japão-Rússia e conseguiu a paz, a teoria da Diana e outras pessoas que eu também já tenho lido é que o Trump provavelmente não vai também ser assim tão pró-russo. Ele não pode pegar na Ucrânia e dar à Rússia, porque os Estados Unidos não passaram a ser um país pró-russo de ontem para hoje, lá por terem votado no Trump, que foi obviamente uma questão económica e de imigração. Quer dizer, a Guerra Fria não foi há 100 anos. Toda a gente se lembra da cortina de ferro e do medo dos russos. Portanto, ele vai chegar e dizer que agora vamos pôr em Kiev um fantoche e o Trump permite. Se calhar isso também não vai ser bem assim, não é? Porque não. Pronto. Até por causa da aliança que a Rússia tem com a China. Claro. E Trump, se há coisa foi mais visível na campanha de 2016 e na de 2020 do que na deste ano, mas se há coisa que Trump, se há preocupação geopolítica que Trump tem, é precisamente a da China a Rússia não é a mesma e da Rússia, ascensão de uma China que se contrapõe aos Estados Unidos. A Rússia não é a mesma Rússia que ele encontrou em 2016 quando se tornou amiguinho do Putin. Toda a gente falava disso. Não tinha invadido a Ucrânia, tinha invadido a Crimeia e já, ok, mas isso não era um tema. E agora ele lida com uma Rússia em parceria com a Coreia do Norte, em parceria com o Irão, em parceria com a China, que são exatamente os 3 países que o Trump, no seu manifesto de política externa para esta campanha, diz que eles fazem, é tipo uma espécie de tríade de autocracias anti-americanas. Então ele vai ajudar. O eixo do mal é o eixo do mal do outro. Era o eixo do mal de George W. Bush, aliás. Portanto, não sei se a Ucrânia vai ficar assim tão ou seja, se ele vai dar as cartas todas à Rússia imediatamente. Uma coisa que foi vista como sintomática do que estás a dizer é que, tendo Joe Biden tomado a decisão que tomou e tendo Trump feito campanha nos termos em que fez, não se ouviu da parte de Trump uma palavra de protesto ou de crítica a esta decisão. Em tempos normais, seria de esperar que o presidente cessante tomasse uma decisão destas em concertação com o presidente eleito, coisa que não sabemos se aconteceu ou não. Não foi feito nenhum anúncio público, mas também não foi feito nenhum repúdio público a isto. Mas os assessores de Trump, sim. O filho dele. O filho, sim. Vieram dizer que era a terceira guerra mundial. Mau e a polícia bom. Mas a pergunta que faço é: servirá este tempo? A pergunta que vos faço, que pode disturbar em duas. É previsível que Trump reverta esta autorização uma vez que tome posse? E 2, nesse caso, servirá este curto período de 2 meses para a Ucrânia reforçar a posição negocial para uma potencial conversação imposta por Trump? Catarina, queres? Eu considero que estas decisões, não tanto a decisão da doutrina nuclear, como explicou o Rui, que não vai mudar grande coisa no terreno, mas a decisão ocidental, ela vinha sendo adiada por algum motivo, porque de facto é difícil este equilíbrio de dizer vamos apoiar a Ucrânia independentemente do que seja preciso, em tudo o que for necessário, e ao mesmo tempo não realizar ações, não ter iniciativas que façam Moscou sentir-se provocada. Nesse sentido, acho que abre o leque de possibilidades no campo de batalha. Acho que vamos ver armas diferentes, uso criativo de material soviético reabilitado. Há muito lixo soviético para usar, como foi dito por um analista russo de defesa e estratégia que eu vi esta semana. E portanto, mas a Rússia também tem, e sem recorrer ao nuclear, muitas hipóteses. Os ataques maciços às infraestruturas civis já causam muito dano, não é? Vimos os ataques aos cabos na região dos Bálticos. Veio o inverno, que é um período crítico em termos do aquecimento dos ucranianos, por exemplo. Vamos ver sabotagem, provavelmente, ciberataques, este tipo de guerra híbrida. E vai criar aqui alguns desafios antes de Trump tomar posse. Vai haver desafios de ambos os lados. Eu acredito a Rússia não se vai deixar ficar e vai responder. E Trump já vai receber. Não é que eu acho que vá adiantar muito na guerra,
a Ucrânia vai poder atacar alguns alvos militares, mas Trump já vai receber uma situação diferente. Como Trump vai reagir, nós já sabemos que ele é um bocadinho imprevisível. Eu estou na linha com a Ana, acho que de facto Trump não vai ceder em toda a linha à Rússia. As relações com Putin, há muitas alegações sobre isso e muitas incertezas também de como têm evoluído os telefonemas e as conversações, mas muitos analistas também acreditam que, apesar desta indignação que mostraram pessoas próximas a Trump, que Trump tenha sido consultado por Biden para tomar esta decisão. Portanto, há aqui uma incógnita. E quando se sentarem à mesa um dia, em que condições é que vão arrancar esse tipo de... O que é perfeitamente... o que é perfeitamente impensável e do foro do delírio pensar que possa acontecer? Eu, por exemplo, para mim, uma reposição a breve trecho das fronteiras legais da Ucrânia parece-me do foro do delírio. A Crimeia então do foro do delírio e meio. Mas o que é realista esperar para uma resolução da guerra, Rui? Vamos ver, eu acho que Trump, com aquela famosa declaração que pegava no telefone e acabava com a guerra em 24 horas, enredou-se um bocadinho, amarrou um bocadinho o seu próprio pé, porque ele arrisca-se a tomar posse com a situação já completamente afunilada e formatada, e ele, portanto, fica forçado a ter que agir dentro daqueles parâmetros. Ou seja, isto é como a última volta numa corrida de circuito, seja a pé, seja de automóvel. Quer dizer, é a última volta, todos vão tentar chegar o mais longe possível, garantir posse de territórios, a eliminação de adversários e tal. Agora, dito isto, há alguns coelhos que a Ucrânia e os seus aliados podem tirar da cartola. Não sei se os vão tirar, mas falando em soluções loucas, há aqui coisas que estão, não digo em cima da mesa, mas por baixo dele. Coisa número 1, implicava alguma concertação internacional, mas a Ucrânia tem forças mais do que suficientes para fazer um ataque relâmpago, uma blitzkrieg à República Popular da Moldávia. Está lá um tesouro de guerra em material da época soviética, que é uma coisa incalculável. Estão 1.500 soldados russos a guardar aquilo e completamente desligados de qualquer linha de abastecimento russa, mesmo por via aérea, por via naval e tal. A outra coisa é, efetivamente, os aliados ocidentais da Ucrânia perderem a paciência e estabelecerem uma espécie de escudo aéreo, zona de exclusão aérea, sobre Odessa e sobre Lviv, com uma argumentação farisaica, é certo, mas que é mais ou menos esta: queremos garantir que não passe nada para o nosso lado, e como a melhor defesa é o ataque, estendemos o guarda-chuva um bocadinho por território ucraniano. Tem ainda uma desculpa adicional no caso de Odessa, que é garantir a exportação dos cereais. No caso de Lviv é que as coisas não passem por onde devem, portanto para território polaco, e portanto tem ainda uma terceira coisa, que é tudo o que eventualmente fosse abatido ou destruído não seriam aviões pilotados por pilotos russos, portanto não havia perdas de pilotos russos. O que haveria era máquinas, drones, mísseis e tal, que seriam abatidos por outras máquinas, por outros mísseis, por outros drones, por peças antiaéreas e tal. Portanto, isto é, como digo, releva um bocadinho da loucura mansa, mas não é impossível, é uma das coisas que de facto podem acontecer. Como é que isso de proteger Lviv e Odessa... O que é que isso tem a ver com o resto do território? Ou seja, Lviv e Odessa já são ucranianos, não é? Não, tem a ver com o seguinte, que é garantir que 2 zonas críticas de território ucraniano ficam livres dos ataques de mísseis. Certo, certo, que são críticas, porquê? Porque em Lviv imagina-se que haja ali pontos de passagem da Polónia, claro, logística e tal, e quartéis, conselheiros militares, leia-se mercenários, que aliás convém que faltava esta parte, quer dizer, a ideia de que não há botas ocidentais na Ucrânia, vou ali e já vem. Então, mas os atacantes nem sequer são disparados por ucranianos, não sabem disparar. Não trabalham só. Então, e os Patriot, quer dizer, e a manutenção daquilo é um bruxedo, portanto tem que lá estar tipos
a tratar daquela mas coisa. Mas a minha questão para ti era que proteger Lviv e Odessa, ok? Mas as zonas que estão ocupadas agora, como é que achas que isso vai ser resolvido? As zonas ocupadas, que estás a pensar no Donbass? Melitopol, Mariupol, Berdiansk, partes de Zaporizhia. Nesta parte parece mais ou menos claro que mas incluindo Melitopol, Berdiansk e Mariupol? Não só, ou seja, depende do que é que os ucranianos, se conseguirem aguentar o saliente de Kursk, o que é que eles querem trocar o saliente de Kursk por. Podem descer um bocadinho o território até à central de Zaporizhia para aquilo ficar garantido. Sim. Pronto, há ali umas negociações de pormenor que de facto podem ser feitas. Mas é isso é que os ataques são de facto decisivos para garantir que martelam a retaguarda da força russa e norte-coreana, aparentemente, frente ao saliente, e que aguentam as coisas até se ir para a mesa das negociações. É que aquilo em Mariupol já está basicamente reconstruído, não é? Aquilo é muito difícil sovietizado, agora. Não, completamente. Os passaportes são russos, eles obrigaram as pessoas a tirá-los. Obviamente, mas repara nesta coisa. É muito difícil, não é? Falando em loucuras, esqueci-me de dizer que esta é mais. A NATO. Não esqueceste qual NATO? Não, a mais louca de todas, que é, se de facto houver um congelamento do conflito, vai ter que haver uma força, em princípio mandatada pela ONU, de interposição, e aí entramos na loucura, mas quer dizer, tem que ser isto. Quem são os capacetes azuis que vão fazer a interposição de forças? Tem que ser gajos dos BRICS, tem que ser indianos, sul-africanos, brasileiros e tal, porque isso coloca Putin numa posição Estamos um bocadinho... Estamos a falar, obviamente, de militares dos países que não tomaram posição clara nesta guerra. Exatamente. E que alguns dos quais... sem querer estar a fazer de advogado do diabo, muitos foram vituperados nos países ocidentais. Por exemplo, aqui ouviu-se criticar Lula da Silva quando não tomou uma posição frontal contra a Rússia, como se também fosse expectável que um dirigente brasileiro, indiano ou sul-africano olhasse para a guerra da Ucrânia com olhos de europeu, que também é um disparate. Mas muitos destes dirigentes disseram que o faziam também na expectativa de se tornarem mediadores. O que melhor o conseguiu foi Erdogan, da Turquia, que conseguiu até reabilitar um pouco a sua imagem internacional. Atenção que a hipótese de tropas turcas ali no meio do território russo era capaz de doer um bocadinho, mas tinha graça. Mas digo eu que estes dirigentes, e dava o exemplo de Erdogan, porque muitos deram a razão que deram para não tomarem uma posição clara foi poderem ficar de reserva para uma mediação futura. Mas têm sido sempre oponentes ou grandes opositores de uso de armas nucleares, por exemplo. Exatamente. A China, que é um grande Putin podia ficar apoiante... muito mais isolado se as usasse. A China, que é um grande apoiante da Rússia, transformava-se num Estado pária. Xi Jinping deixou bem claro a Putin que não há armas atómicas. E é engraçado. E aí começa a morder falava há bocado o bichinho económico, não é? Sem a China começa a ficar complicado. E o Rui falava há pouco de quando a Rússia disse ao Mao, olha que nós temos armas nucleares. Bem, a China já não é. A China, exatamente, as posições inverteram-se e a China já não é essa. Pode a China ter um papel no fim desta guerra? Tem com certeza. Quer dizer, há aqui um bocado de um elétron livre nisto tudo, que é a Coreia do Norte. Até agora pensava sempre que a Coreia do Norte não dava um passo, até por razões geográficas, políticas e económicas, sem pedir licença à China. Desta vez aparentemente deu, não é? Essa é aqui a grande novidade. Portanto, a questão é quem controla a Coreia do Norte, que pela primeira vez, desde a guerra da Coreia, a guerra da Coreia, apesar de tudo, foi em território coreano, projeta forças para longe, para as fronteiras quase orientais da Europa. Mas achas mesmo que eles não pediram autorização à China? Não foi assim tático tal? Não sei. Não se sabe. Acho estranho que a China tenha dado um ok ou uma coisa daquele tipo, porque estraga-lhes um bocadinho todo o xadrez que a China tenta construir pacientemente nos bastidores. Portanto, quer dizer, aquilo é, como digo, é um eletrão livre, é um tipo à solta que faz o que menos se espera. Agora, deixa-me só dizer, China, há aqui uma coisa, quer dizer, era o que o Pedro dizia há bocado. Em 69 era de facto a China que era vassala da Rússia, mas agora, com o caminho que as coisas estão a tomar, é a Rússia que se arrisca a ser vassala da China, quer militar, quer mais importante que isso, economicamente. E na Realpolitik não é possível também que Trump tente usar a Rússia para amortecer o poder da China, de alguma forma? Ele há ali uma coisa que me faz confusão, que eu
Estou ansioso por ver estes primeiros dias da presidência de Trump. Aliás, irei aos Estados Unidos em férias. Antes disso, a minha ideia é ver os Estados Unidos antes que Trump acabe com eles. Enfim, isto é uma paranoia pessoal. Mas há aqui uma velha coisa que é, historicamente, no tempo antigo, o inimigo de estimação dos democratas era a Rússia e o inimigo de estimação dos republicanos era o Irão. Como é que isso vai continuar a funcionar? Quem é que vai ser o inimigo de estimação de quem? Essa é a minha grande dúvida. Esta e outras grandes dúvidas requererão tempo para serem esclarecidas e estaremos cá seguramente para assistir, para sermos surpreendidos, para vermos confirmar ou infirmar as nossas expectativas. Para já, e com o nosso tempo a terminar, resta-me passar aqui a pente fino o painel com a pergunta com que nos despedimos de cada episódio do Mundo a Seus Pés e, portanto, começando aqui pela Ana deste lado, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? Não sei, não tinha pensado nisso, esqueci-me completamente desta pergunta, mas provavelmente para a praia, porque passei algum tempo em Nova Iorque e em Chicago nos últimos tempos e estava bastante frio, já quase neve, mas gostei muito de estar nos Estados Unidos e é um país enorme e, portanto, se calhar voltava para conhecer o que não conheci, que é tudo, não é? Porque uma vez que só estive nas duas costas, em Joshua Tree e no Grand Canyon, falta muita coisa fora das elites. Faltou-te quase todo o território trumpista. Isso, fora das elites litorais de que fala o Obama e que os democratas deviam pensar em alargar horizontes, e eu acho que também provavelmente preciso de alargar horizontes e ir perceber o resto da América, mas é realmente um país fascinante e talvez a Flórida, por exemplo, conseguia conjugar perceber trampistas e praia. Portanto, está ótimo. Muito bem. Catarina, qual era o teu destino? Eu estou com a Ana e também com o Rui. Eu gostava de ir aos Estados Unidos antes de Trump tomar posse, não é? Como se costuma dizer. Gostava de ver como é que fervilha o país que está tão dividido. Dentro de dias vou entrar de férias, portanto vou para a Polónia, vai ser esse o destino. Vou mais para a neve do que para a praia, mas vou bem também. Muito bem. Rui, além da viagem que tens planeada aos Estados Unidos, um exercício de imaginação. Eu estou com elas as duas. Quer dizer, Estados Unidos, eu de facto vou andar ali mais pela Califórnia e tal do que propriamente outra coisa, mas se pudesse dava um salto ao Arizona, ia falar com o senador Galego e perguntar-lhe, como é que você conseguiu ganhar neste estado? É das poucas vitórias que os democratas se podem orgulhar. Conte-me lá a sua história, que deve ser engraçadíssima. Sabes que há algumas histórias interessantes sobre down ballot, sobre governadores, procuradores, e sei lá, congressistas que não, a Kamala não ganhou nos Estados, mas eles sim. Isso é um caso deste do muito Galego, é interessante para perceber como as pessoas não votam todas. As pessoas não votam em tudo no mesmo, e parece ter havido aqui claramente eleitorado que, votando democrata noutras esferas, não queria Kamala Harris em Nova Iorque também. Preferia ter Donald Trump, talvez como mal menor, ou porque as preocupações económicas e de inflação, etc., se sobrepuseram a temores pela democracia ou a outras. São coisas muito menos tangíveis que as pessoas não conseguem pesar ao fim do mês, não é? Sim, a democracia. Aquela velha coisa de que as eleições e as revoluções ganham-se à porta do supermercado e da mercearia, ou perdem-se. Exatamente. Ou como diria Bill Clinton há 32 anos a George Bush pai, it's the economy. A economia estúpida. Com estas sugestões todas a convergir para o mesmo país, despedimos deste episódio do Mundo a Seus Pés, que volta para a semana com outro elenco, outros assuntos. Obrigado, Catarina, Ana, Rui e João, e obrigado sobretudo a quem nos ouve desse lado, semana após semana. Até breve e até sempre. Posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda.
O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?